Saúde a todos, que a paz do Eterno esteja em nosso coração. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade de podermos estarmos aqui mais uma vez, compartilhando da sua lei, dos seus mandamentos, da sua instrução, das palavras proféticas, a qual os profetas proferiram, também mediante a instrução e a lei dos apóstolos e também dos ensinos de Jesus Cristo, nossa pedra angular. Nessa oportunidade, gostaria de estar compartilhando um estudo sobre os 144.000 selados. Nós vamos estar observando os textos principais de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, e também fazendo conexão com textos das palavras dos profetas, para nós compreendermos esta revelação, compreendendo sobre estes que foram selados em um tempo de paz, não em tempo de guerra, que também foram primícias, sendo os primeiros frutos da colheita, mediante ao ministério do Senhor Jesus Cristo, na última semana, na 70ª semana, que se cumpriu no decorrer da morte do Messias, e entendemos, mediante a esse período, a qual o Senhor Jesus Cristo fez aliança com muitos, também vindo primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, a qual esses fiéis israelitas naturais, 144.000, foram selados antes de entrar a pregação e anúncio do Evangelho para os gentios, a qual iniciou em Atos capítulo 10, após a conversão de Cornélio. Então vamos estar compreendendo esse entendimento, a qual o Eterno revelou para João nesse capítulo 7, como também complemento no capítulo 14 de Apocalipse. Vou estar lendo aqui esse primeiro texto, Apocalipse capítulo 7, vai estar iniciando a narrativa desta forma. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Esse primeiro texto de Apocalipse capítulo 7 revela princípios a qual nós devemos atentar, compreender quando esses 144.000 foram selados, entendendo que esse selo diz respeito à separação, santificação, estar perfeito diante do Eterno. O período a qual eles foram selados foi num tempo de paz, não em tempo de guerra. Não há possibilidade de compreendermos que esse contingente, esse grupo de israelitas naturais serão selados no futuro. Não há possibilidade de entendermos que os 144.000 serão selados no futuro próximo da volta do Messias, porque nós vamos entender pelas palavras proféticas de Daniel, mediante após o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a palavra profética mencionando sobre a última semana, a 70ª semana, que se cumpriu, iniciando aproximadamente no ano 26 do batismo do Senhor Jesus Cristo por João Batista, decorrendo os 3 anos e meio, aproximadamente na sua morte no ano 30, e finalizando mediante, também nós entendemos,
próximo do ano 33, 34, que foi o mártir de Estevão. Então, essa decorrência dessa última semana, a qual o Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi morto na metade da semana de uma forma profética e também de uma forma literal, nós compreendemos que essa semana decorreu bem próximo do mártir de Estevão, finalizando esse período de 7 anos. E nisso nós vamos compreender que esses 144 mil foram selados em um tempo de paz. E compreendemos pela profecia e pela forma a qual é descrita essa revelação para João, que não há possibilidade desse contingente, desse grupo de israelitas naturais serem selados no futuro, porque após a morte do Senhor Jesus Cristo, mediante as palavras proféticas que o Senhor Jesus Cristo está descrevendo em Mateus 24, após a sua morte, e nós vamos observar na história, a partir do ano 70, pela queda de Jerusalém, a destruição do templo, nós vamos compreender a palavra profética de Daniel, no capítulo 9, mencionando que até o fim haverá assolações e haverá guerras. Disso nós entendemos, no tempo que nós estamos vivendo, até a volta do Messias, haverá assolações e haverá guerras. Estão determinados, guerras e assolações. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos perceber que esses 144 mil foram selados em um tempo de paz. E nós compreendemos esse sentido pelo primeiro verso, quando menciona que João estava observando depois daquelas coisas e viu 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Vento na linguagem profética diz respeito à guerra, e nós vamos entender esse contexto, esse entendimento que está em Jeremias capítulo 49, verso 36. Então, qual é o sentido? Os 4 anjos estavam segurando, estavam retendo, estavam mantendo em controle os 4 ventos da terra, estava segurando, estava mantendo para que não ocorresse guerras. Vento em linguagem profética diz respeito à guerra. Então, nesse período que esses 144 mil foram selados, eles foram selados em um tempo de paz, aonde as guerras não tinham sido atuadas no contexto geral da humanidade. E nisso nós entendemos que o anjo também que brada, para que esses 4 anjos não viessem danificar a terra e o mar, e nisso nós entendemos pela linguagem profética, pelo Apocalipse, que o mar significa as nações. Mediante esse período que os 144 mil foram selados, não estavam ocorrendo guerras, assolações, porque os 4 anjos estavam retendo o vento da espada da guerra. E também vamos compreender que nesse período a terra não estava sendo danificada, nenhuma árvore, nenhuma nação também não estava sendo atingida pelo juízo de Deus, pelas guerras, pelas assolações. E nisso nós compreendemos também que não há possibilidade desse número de 144 mil ser compreendido de uma forma simbólica ou espiritual. Não podemos afirmar que esse número é o contexto geral de todos os salvos que aceitam o Senhor Jesus Cristo sendo Israel espiritual. Não há essa possibilidade. Tanto que entendemos pela palavra dos apóstolos, pelas palavras dos profetas, que não há um entendimento de Israel espiritual. Entendemos pela palavra do Senhor, como Paulo também proferiu, como os profetas proferiram, as alianças foram feitas com Israel, feitas com Judá. Há apenas uma nação sacerdotal, que é a nação natural de Israel, e nós, gentios, fomos aproximados desta nação. Por isso o entendimento que os 144 mil é um número simbólico, geral, mediante a qual é o Israel espiritual. Isso não tem fundamento nas escrituras sagradas. Os 144 mil são os judeus, são os israelitas naturais, a qual foram selados em um tempo de paz, aonde não havia guerras, não foram selados no período após o ano 70, porque após o ano 70 iniciou grandes guerras mediante a humanidade após a queda de Jerusalém, e se estende guerras até os dias de hoje.
E nisso nós vamos entender que esses israelitas das 12 tribos de Israel foram selados nesse período a qual os 4 anjos estavam retendo os ventos, estavam retendo as guerras sobre o mar, sobre as nações, sobre as árvores, que também diz respeito aos povos e às nações, para não ser danificada. E nesse período a qual eles foram assinalados. E aqui nós começamos a compreender o sentido de que esses 144 mil são primícias, e vamos entender no capítulo 14, são primícias, são os primeiros frutos, são as primeiras conversões, e isso nós compreendemos mediante a qual o Senhor Jesus Cristo, primeiramente ele chamou 12 discípulos, que se tornariam os 12 apóstolos. Posteriormente nós vamos observar que o Senhor Jesus Cristo comissiona 70 que deveriam ir de 2 em 2, pregoando e anunciando o Evangelho. E posteriormente nós vamos compreender que o contingente, antes de iniciar a pregação para os gentios, foi a soma de 144 mil israelitas selados no decorrer dessa última semana, a 70ª semana que Daniel profetizou, que decorre no período do Messias, do seu sacrifício, como também o início do ofício apostólico, a qual também os apóstolos iniciaram pregoando para os judeus, mediante a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. E nisso nós vamos compreender que esses 144 mil foram selados em tempo de paz, antes das guerras serem iniciadas, que iniciou no ano 70, foram selados no decorrer da última semana, e nisso nós vamos compreender que eles foram separados mediante ao selo do Eterno, mediante sendo naturais das tribos de Israel, tendo sangue judeu, israelita, e nós compreendemos que o propósito do Senhor Jesus Cristo como Messias, primeiramente, ele veio anunciar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiramente, o plano iria alcançar as nações, o plano iria alcançar os povos, os gentios, como está na profecia de Amós, no capítulo 9, a qual também Tiago, irmão do Senhor, em Atos capítulo 15, também mencionou sobre o Senhor alcançando o restante de Edom, de Adã, dos homens, das nações, e levantando o tabernáculo caído de Davi. Mas nisso nós vamos compreender que primeiramente o Senhor Jesus Cristo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vamos compreender também na narrativa de Atos, primeiramente daquele sermão a qual o apóstolo Pedro proferiu após Atos capítulo 2, tendo as 3.000 primeiras conversões de israelitas, como também depois observamos em capítulos à frente mais 5.000 aproximado de conversões, e observamos o registro, a qual também em Atos, que milhares e milhares de judeus também aceitaram e criam no Senhor Jesus Cristo como também sacerdote. Por isso, nós vamos compreender que os 144 mil são israelitas que creram no Senhor Jesus Cristo como Messias e que foram assinalados na última semana, a qual Daniel profetizou, que também decorre o sacrifício do Messias e que finaliza bem próximo do martírio de Estevão. E esses 144 mil foram selados antes da conversão dos gentios, que iniciou com Cornélio após Atos capítulo 10. E é por isso que nós vamos entender também a diferença dos 144 mil com a grande multidão. A grande multidão diz respeito às nações, todos os povos que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos perceber aqui no verso 9 que também João observa essa grande multidão e ele descreve, fazendo distinção dos 144 mil israelitas naturais da grande multidão. Por isso, não há a possibilidade da confusão de imaginar que os 144 mil serão selados no futuro. Não há essa possibilidade, porque a palavra profética está dizendo que eles foram selados num tempo de paz, e no futuro haverá guerra, haverá assolações, e por isso não há a possibilidade no futuro de 144 mil judeus, israelitas, serem selados. Como também não há o entendimento
dos 144.000 serem também um número simbólico de todos os salvos, porque aqui em Apocalipse capítulo 7, João faz distinção entre os 144.000, como também da grande multidão que representa os gentios. Nós decorremos esse texto mencionando que eles foram selados no tempo de paz, e nisso nós entendemos que foi feito na última semana, mediante o ministério do Senhor Jesus Cristo, que ele fez aliança com muitos, como também decorrendo no ministério de Cristo, nesta última semana, nesses últimos 7 anos, e nós entendemos pela palavra profética de Daniel, que 69 semanas estava determinado, mediante ao período até o Messias, e a última semana seria esse percurso a qual o Senhor Jesus Cristo faria o seu ministério de 3 anos e 6 meses aproximadamente, e decorreria esta aliança com os israelitas antes de iniciar a pregação, o alcance para os gentios. E depois que nós lemos esta parte de Apocalipse capítulo 7 até o verso 8, mencionando sobre os 144.000, sobre os israelitas de cada tribo, e é muito importante frisarmos que eles são naturais, eles eram naturais de cada tribo de Israel. E no verso 9, depois de João observar tudo isso referente aos 144.000, no verso 9 ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E aqui João faz distinção, depois que ele observa o número seleto, específico dos 144.000, que são os israelitas, ele observa uma grande multidão que faz parte dela as nações e tribos e povos. Aqui estão os gentios, estão aqueles que seriam alcançados, e nisso nós entendemos que os 144.000 são separados de todas as nações, foram as primícias, foram os primeiros frutos, foram as primeiras conversões. Antes dos gentios ser alcançados, primeiro foram anunciados em Jerusalém, em Israel, na Judeia, e após a determinação do Senhor Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, verso 8, iniciou em Samaria e até os confins da terra. E nisso nós vamos observar que primeiramente Cristo, o Messias, veio nesta última semana anunciando para as ovelhas perdidas da casa de Israel, alcançando primeiro os israelitas naturais, primeiro os selados, os 144.000 de cada tribo, e posteriormente veio a grande multidão que nós fazemos parte, que somos os gentios, que fomos aproximados da nação sacerdotal que é Israel, e por isso nós entendemos o propósito a qual esse número de selados foram separados no tempo de paz, no tempo a qual os anjos estavam retendo o vento, retendo as guerras. Foi no período da última semana, em decorrência do início do ofício dos apóstolos. Em Atos capítulo 14, mencionando sobre esse número, João observa o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, e nisso nós entendemos também que quando Cristo voltar em sua glória no Monte Sião, os 144.000 como uma comitiva estará juntamente com o Messias, como ele diz no primeiro verso, capítulo 14, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai, o selo, a separação. E ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e com a voz de grande trovão, e uma voz de arpista que tocavam com a sua harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É que é muito importante nós atentarmos. Esse texto de Apocalipse 14 se complementa com Apocalipse 7, e é importante nós atentarmos no verso 4, mencionando que eles não foram contaminados com mulheres. O termo mulher em Apocalipse, de uma forma profética, diz respeito à igreja,
nós observamos, por exemplo, a mulher, a grande prostituta, que está sobre a grande besta, observamos em Apocalipse 17, mulher diz respeito à igreja. E observamos também no contexto de Apocalipse, como também Apocalipse 12, mencionando aquela mulher que simboliza Israel, o povo de Deus. Também esse contexto que nós lemos aqui em Apocalipse 14, mencionando que os 144 mil não foram contaminados com mulheres, não diz respeito apenas ao aspecto físico, em questão de relações normais e naturais do homem em prostituições, mas diz respeito à prostituição mediante as filosofias, aos enganos, às religiões, realmente fora do parâmetro da palavra do Senhor. Esses 144 mil que foram selados no tempo de paz, que foram selados na última semana, 70ª semana, no período do Messias, eles não se contaminaram com engano, com prostituições, mas foram separados mediante os princípios do Eterno, como também são considerados primícias. E o que significa primícia? Primeiro frutos. E nós vamos entender dentro da palavra dos profetas, dentro da palavra, mediante também a lei, a Torá, os mandamentos, primícia, aquilo que Deus pedia de Israel, eram os primeiros frutos da colheita. Da mesma forma, não tem como nós invertermos a ordem, de dizermos que nós, a grande multidão, os gentios, fomos salvos, fomos aproximados, fomos alcançados pela salvação, e que no futuro, esses 144 mil que são primícias, irão ser alcançados e selados. A ordem está invertida. Não tem como eu colocar as primícias para o final, não tem como eu colocar as primícias para um tempo de guerra, mas eles foram selados num tempo de paz, como está descrito em Apocalipse capítulo 7. Por isso, primícia vem primeiramente, é a prioridade, é os primeiros frutos. Por isso, nós compreendemos que eles, como primícia, como primeiros frutos, foram os primeiros israelitas a crer no Senhor Jesus Cristo como Messias, antes de vir o anúncio do Evangelho para a grande multidão que nós lemos lá no verso 9 de Apocalipse capítulo 7. Eles foram os primeiros frutos, os primeiros que creram, os primeiros que receberam a palavra do Messias pelos apóstolos. Da última semana, foram eles que creram mediante a palavra do Messias. Por isso nós entendemos que eles não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com outras religiões, não se contaminaram com outros entendimentos, com outras filosofias, mas foram selados, foram separados e são primícias para Deus e para o Cordeiro. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo veio anunciar a sua palavra para Israel, e posteriormente pelos apóstolos seria levado para os gentios, como também, como nós entendemos em Atos capítulo 10, quando Cornélio foi alcançado, o anjo se manifestou para ele, Deus se revela para Pedro, dando aquela visão dos animais impuros, e também revela o propósito do gentio ser alcançado, e a partir dali Cornélio recebe a conversão e inicia também a pregação para o grego, para o gentio, para a grande multidão que seria aproximada. Mas antes disso veio a primícia. Os 144 mil foram os primeiros frutos de conversão que creram no ministério, no período do Messias, na última semana, como também mediante a pregação dos apóstolos. E nós vemos esses primeiros frutos nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Então, muito importante frisar, foram selados no tempo de paz, não serão selados no futuro, num tempo de guerra, porque a palavra profética está dizendo que foram selados no tempo que os ventos, os 4 ventos, estavam sendo sustentados mediante aos anjos. Foram selados no tempo de paz, selados como também primícias, sendo os primeiros frutos de conversão, na última semana, a qual o Messias veio cumprir o propósito da expiação, do fim da iniquidade, selando a profecia, selando o Santo dos Santos, e nisso nós compreendemos o entendimento a qual está em Apocalipse capítulo 7, como Apocalipse capítulo 14 que nós lemos, mediante os 144 mil que são israelitas naturais, e que quando o Mashiach, o Messias, voltar nas nuvens, eles ressuscitarão. Estão no pó da terra, mas ressuscitarão e estarão glorificados juntamente com o Messias, com o Cordeiro, e estarão com ele no Monte Sião, como está aqui no verso 1, dizendo: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, e em sua testa tinha escrito o nome dele e do seu Pai e do Eterno. Nisso nós vamos decorrendo, entendendo o sentido de primícia. Em Gênesis capítulo 4,
verso 4, nós vamos perceber que Abel trouxe a primícia, trouxe o primogênito das ovelhas para o sacrifício. Verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos, ou primícia, das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Aqui entendendo que primícia é o primeiro fruto. Nisso entendemos que os 144.000 não é algo para o futuro, mas é algo que se cumpriu mediante as primeiras conversões dos israelitas, crendo na palavra do Messias como sendo os primeiros frutos. Em Êxodo capítulo 23, no verso 19, Deus menciona e dá a palavra que diz no verso 19: as primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus, e não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Aqui o entendimento, as primícias são os primeiros frutos. Em Deuteronômio capítulo 18, no verso 3, nós vamos entender um outro sentido também de primícia, mencionando sobre o primeiro fruto. Verso 3, este pois será o direito do sacerdote a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote, e espádua, e as queixada, e o bucho, dar-lhe-á as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das suas ovelhas. Até a tosquia, a lã, era também ofertada, entregue. O sentido de primícia, primeiro fruto, como também lá em Apocalipse está mencionando que os 144.000 foram comprados como primícia dentre os homens, como primeiro fruto, como as primeiras conversões dos israelitas que creram no Senhor Jesus como Messias. Mencionando no sentido a qual de selar, de estar selando, nós observamos uma conexão com o texto de Ezequiel capítulo 9, verso 3 e verso 4, a qual Ezequiel também profetiza sobre um selo, e podemos aplicar no sentido, mediante aos 144.000 que foram selados na última semana, a qual também Daniel profetizou as 70 semanas que se cumpriu no Messias, e também não há possibilidade de deixarmos a última semana para os finais dos tempos. Ela se cumpriu porque as 70 semanas eram 70 semanas ininterruptas, sequenciais, que iniciaram desde o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, foi até o Messias e decorreu até a metade da semana a morte do Messias, e finalizou mais 3 anos e meio aproximadamente, chegando na morte de Estevão. Então as 70 semanas também já foram cumpridas, e por isso nós entendemos que os 144.000 também foram selados, foram marcados nesta última semana no ministério do Messias, também finalizando e operando o sacrifício perfeito da sua morte. Por isso nós compreendemos, mediante que o cumprimento das 70 semanas de Daniel também diz respeito ao cumprimento das atitudes e das aplicações que o Messias operou na sua morte. E nisso nós vamos observar em Daniel capítulo 9. Mas aqui em Ezequiel capítulo 9, verso 3 vai dizer: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui homens são selados no meio de Jerusalém. No mesmo sentido, também os 144.000 foram selados nesse tempo de paz no meio do povo de Israel, separados 12.000 de cada tribo, frutos, primeiros frutos, primícias diante de Deus. Como também os 144.000 também não se contaminaram com mulheres, não se contaminaram com outras religiões, com outras filosofias, não se prostituíram com outros deuses, como também são primeiro frutos. E aqui Ezequiel também menciona que esses homens também estão suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui Ezequiel menciona também sobre homens selados na testa, como também os 144.000 foram selados. Chegando aqui em Daniel capítulo 9, daquilo que nós mencionamos sobre as 70 semanas, vamos compreendendo o sentido, e nisso nós entendemos
que as 70 semanas ininterruptas foram cumpridas no Messias para que pudesse haver, pudesse ser aplicado, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão, a profecia e ungir o Santo dos Santos. Se nós afirmarmos que as 70 semanas não se cumpriram ainda, que ainda resta uma última semana para o futuro, nós iremos cair no erro de estar mencionando que todas essas aplicações a qual o Messias iria realizar ainda não cumpriram, porque tudo isso foi dito para Daniel que se cumpriria mediante ao cumprimento das 70 semanas. Por isso, nós entendemos de uma forma bíblica, escriturística, que as 70 semanas se cumpriram, sendo que a última semana foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, 3 anos e meio, a sua morte na metade da semana, na metade dos 7 anos, e decorre os outros últimos 3 anos e meio, finalizando próximo ali da morte de Estevão, chegando próximo da conversão de Cornélio, finalizando esse período de 7 anos. Por isso, nós compreendemos que as 70 semanas, como foi entregue para Daniel, são sequenciais, desde a ordem para restaurar a cidade até o Messias, como também finalizando o último período da última semana, a 70ª semana, a última semana que foi cumprida no Messias, para que tudo isso pudesse ser cumprido, para que também se cumprisse o entendimento da restauração pelo Messias. Verso 24 do capítulo 9 vai mencionar: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, ungir o Santo Santo. Tudo isso cumpriu porque Cristo, o Messias, finalizou e também cumpriu as 70 semanas. As 70 semanas foram cumpridas. E aqui dá um entendimento do tempo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, o Messias, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aqui nós entendemos, Tito realmente veio no ano 70 e destruiu a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E é muito importante nós frisarmos disso. Após o ano 70, pela palavra profética de Daniel, até o fim, o tempo que nós estamos vivendo, e até os fins dos tempos, haverá guerra determinada, está assolações. Mas como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 7, que os 144.000 foram selados num tempo de paz, quando os ventos estavam sendo retidos, sendo mantidos. E por isso nós entendemos realmente que não há possibilidade dos 144.000 serem selados no futuro, no tempo de guerra, porque a palavra profética e a revelação em Apocalipse diz respeito que eles foram selados no tempo de paz, onde os anjos estavam retendo mediante as guerras, as pelejas que seriam iniciadas pelas nações. E aqui Daniel está profetizando que é mediante após a destruição da cidade, o santuário que ocorreu no ano 70, que Jesus também proferiu lá em Mateus capítulo 24, que não ficaria pedra sobre pedra, como também Daniel está profetizando que até o fim haverá guerra e estão determinado assolações. Aqui mencionando no verso 26, depois das 62 semanas, mediante a palavra profética. E no verso 27, nós entendemos que aqui diz respeito ao Messias, porque ele está falando do príncipe, mesmo que está fazendo paralelo daquele que viria a destruir, mas o verso 27 está falando sobre o príncipe, que é o Messias, Jesus Cristo, e ele firmará um concerto com muitos. Foi o que Cristo realizou no decorrer da última semana, por uma semana, seria a 70ª semana. Cristo fez um concerto com muitos, com os israelitas, e foi nesse concerto, nesse tempo, que os 144.000 foram selados, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Na morte de Jesus, o sacrifício foi cessado, o véu do templo se rasgou, e a oferta de manjares, e é sobre as asas das abominações virá o assolador, referido sobre o grande imperador, príncipe
general, Tito, no ano 70 virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E aqui nós entendemos as 70 semanas determinadas para a expiação de pecado, para a profecia ser selada, a visão, a unção dos santos do santo, sobre a redenção eterna, mediante também o período da saída da ordem para restaurar, sendo 7 semanas, mais 62 semanas, e as ruas irão realmente ser restauradas em tempos difíceis, o que ocorreu nos tempos de Neemias, de Esdra, e nisso nós compreendemos o sentido das semanas. E aqui frisando que após o ano 70, a destruição, guerras e assolações estão determinadas, e nisso nós compreendemos, mediante esta última semana que se cumpriu no tempo do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a ordem, o decreto para a reconstrução de Jerusalém, saiu aproximadamente no ano 457, 458, quando Artaxerxes deu a ordem para reconstruir Jerusalém. Chegamos a outra data, mediante a profecia, a restauração de Jerusalém no ano 408 a.C. Chegamos do ano 408, chegamos até o Messias no ano 27, sendo o batismo do Senhor Jesus Cristo. A sua morte no ano 30, na metade da semana. E nisso chegamos ao cálculo. Do ano 27 ao ano 34, temos 7 anos. A última semana, a qual foi a aliança com muitos. Mas na metade da semana, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele fez cessar o sacrifício, como também a oferta de manjares. A sua morte no ano 30. E finalizando a última semana, a 70ª semana, finaliza no ano 34, no apedrejamento de Estevão. Por isso, entre o ano 27 até o ano 34, os 144 mil foram selados. Não serão selados no futuro de guerra, porque eles foram selados no tempo de paz. Foi nesse período do ministério do Messias, do ano 27 ao ano 34, que os israelitas naturais, os 144 mil, foram selados. Dentro dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, a conversão de muitos israelitas, como também nesses 3 anos e meio em sequência, após a morte do Senhor, após a sua ascensão ao céu, os apóstolos deram prosseguimento até o ano 34 aproximadamente, israelitas sendo salvo, convertido, sendo selado, sendo separado, sendo as primícias, os frutos da obra do Messias. E posteriormente, após a finalização dessa última semana, após o ano 34, nós vamos identificar que essa grande multidão, que está lá no verso 9 de Apocalipse capítulo 7, começa a iniciar através de Cornélio, através das viagens missionárias de Paulo, os gentios vão sendo alcançados, Antioquia, Chipre, todas as nações, e vamos entender até a última finalização da corrida do grande apóstolo Paulo, chegando a Roma também para o seu martírio. Nisso nós vamos observar. Aqui em Mateus capítulo 15, no verso 21, em sequência, nós vamos entender que o princípio, a qual primeiramente a salvação seria estendida para todos. A palavra profética, como nós referimos de Amós, no capítulo 9, também iria alcançar os gentios. Mas primeiramente, no ministério do Senhor Jesus Cristo, nesta última semana do seu ministério, a qual nós referimos como a palavra profética de Daniel, do capítulo 9, Jesus veio primeiramente buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que ele vai referir. Quando a mulher cananeia se aproxima. Aqui no verso 21 diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, daquela região, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois nós percebemos a humilhação a qual essa mulher prestou diante do Senhor, e realmente Jesus identificou a grande fé dela. Mas aqui nós observamos que primeiramente o Senhor Jesus Cristo veio para anunciar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como nós observamos também em João capítulo 10, sobre o bom pastor, ele diz que teria outras ovelhas que seriam inseridas no aprisco, mas primeiramente ele enviou tanto os discípulos 12,
como os 70 também para pregoar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que seriam esses israelitas, esses 144 mil nos tempos do Messias e na finalização da 70ª semana, a última semana de Daniel, que seriam alcançados e seriam selados dentro desse contingente de 144 mil. Aqui em Marcos capítulo 3, nós vemos a eleição dos 12, e é muito importante nós fazermos essa cronologia, chamado primeiramente os 12, posteriormente os 70, alcançados os 144 mil e posteriormente a grande multidão. Não podemos mudar a ordem, não podemos deixar os 12 apóstolos, os 70, colocar a grande multidão, os gentios, e deixar os 144 mil israelitas para o futuro, para um tempo de guerra. Não irá se encaixar na profecia e não está de acordo com as escrituras. Primeiramente, a sequência que Cristo determinou foi os 12 apóstolos, os 70 chamados para anunciar o evangelho em Israel, o alcance dos 144 mil até a ordem apostólica, aproximadamente do ano 34, dentro da última semana, e depois dos 144 mil, depois da primícia, sempre os primeiros frutos vêm primeiramente, depois da primícia, dos primeiros frutos, a grande multidão a partir de Cornélio iniciou, e por isso nós tiramos essa possibilidade dos 144 mil serem selados no futuro. A eleição dos 12. Capítulo 3 de Marcos, verso 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivesse com ele, e os mandasse a pregar, e para que estivesse o poder de curar a enfermidade e expulsar os demônios, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. E aqui nós observamos, mediante esta palavra de Marcos, realmente sobre quando o Senhor chamou os 12 discípulos. Esses 12 discípulos que seriam chamados posteriormente os 70, que através dessa pregação, desse ofício dos 70, em conjunto com os 12, alcançaria os 144 mil, e após os 144 mil, iniciaria o período da pregação do gentil, após de Atos, capítulo 10. Aqui em Jeremias, capítulo 49, nós vamos entender o sentido, da qual nós referimos lá em Apocalipse 7, que os 4 anjos estavam segurando, retendo os ventos, 4 ventos, que simboliza a guerra. Em linguagem profética, vento significa guerra, eles estavam retendo. E aqui nós temos entendimento, em Jeremias 49, a profecia contra os elamitas, nós vamos entender que os 4 ventos simbolizam a guerra, simboliza espada, simboliza furor e ira. Aqui no verso 34 do capítulo 49, Jeremias profetiza dizendo: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, ao princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo, foi no princípio do reinado de Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão, Deus dizendo, eu trarei sobre Elão os 4 ventos, dos 4 ângulos do céu, os mesmos 4 ventos, que estavam sendo retidos pelos anjos lá em Apocalipse 7, e os espalharei na direção de todos estes ventos, mencionando também sobre ventos como guerra, e não haverá nação da onde não venha fugitivos de Elão. Deus traria guerra sobre Elão, Deus enviaria os 4 ventos sobre Elão, e Elão, mediante esse contexto de guerra, seria fugitivo. Verso 37, e farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. E aqui nós temos entendimento da palavra profética que os 4 ventos diz respeito à guerra. No tempo que os 144 mil foram selados, na última semana, no período do Messias, não havia guerra. Os 4 anjos estavam retendo as guerras. As guerras iniciaram de uma forma geral na humanidade após o ano 70, a destruição de Jerusalém, mediante também ao templo, e que Daniel profetizou que até o fim haverá assolações e guerra. O tempo que nós estamos vivendo, até o futuro haverá guerras e assolações, e por isso não há possibilidade
do selo dos 144 mil no futuro, mas já foram selados nesse período de paz. E nessa profecia de Jeremias nós temos entendimento que esses 4 ventos diz respeito à guerra, diz respeito à espada, a furor, a ira, a qual Deus enviaria sobre Elão. Então o entendimento a qual os anjos estavam retendo as guerras. Os 144 mil foram selados no tempo de paz. Mediante Marcos capítulo 3 vemos os chamamentos dos 12 apóstolos. Em Lucas capítulo 10, em sequência do capítulo 9, capítulo 10, primeiro verso, vemos a missão, o chamamento dos 70. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogais, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E aqui observamos o chamamento dos 70, primeiramente os 12, após os 70 e posteriormente os primeiros frutos, que são os 144 mil, e logo após vendo a grande multidão. E nisso nós vamos compreender em Atos capítulo 1, verso 8, na ascensão do Senhor Jesus Cristo, antes de ele ascender, nós já vemos o chamamento a qual seria o propósito, a qual após a conversão desses israelitas veria também para os gentios, a qual o Senhor Jesus Cristo menciona: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A ordem era muito explícita, primeiramente em Jerusalém, Judeia, que é Israel, Samaria e até os confins da terra. Em algum contexto, o Senhor Jesus Cristo não permitiu que os discípulos adentrassem em Samaria, porque não era o tempo. Primeiramente era para Israel e posteriormente também até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, nós vemos as primeiras conversões, e aqui está o contexto, mediante aqueles judeus que estavam no período de Pentecostes, que tinham passado a Páscoa, e aqui ocorre as 3.000 primeiras conversões de israelitas naturais, mediante o decorrer da pregação de Pedro. Ouvindo eles isso, sentiram no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E no verso 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. Aqui nós observamos a salvação de israelitas. Toda essa salvação, essa conversão era de israelitas naturais. Em Atos capítulo 4, verso 4, diz aqui: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegaram o número desses homens a quase 5.000. Mais 5.000 conversões ocorrendo dentro da última semana. Em Atos capítulo 6, no verso 7 diz: e crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes também obedecia à fé. Os sacerdotes também recebiam a fé, crendo no Messias, crendo nas palavras israelitas, crendo em Jesus como Salvador. No verso 20 do capítulo 21 de Atos diz: e ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que crerem, e todos são zelosos da lei, zelosos da Torá, dos mandamentos. E aqui há realmente uma explicação bem nítida de que milhares e milhares de judeus criam na palavra profética, no anúncio do Senhor Jesus Cristo como Messias, recebendo esta ordenança e sendo selado entre esses primeiros frutos, sendo selado como as primícias desta última semana, a qual Daniel profetizou, decorrendo sobre o Messias, mediante a sua morte na metade da semana, mas também decorrendo na finalização dos 3 anos e 6 meses finais, até a morte de Estevão. E nós vamos observar, mediante estas conversões, que muitos judeus criam no Messias, no Senhor Jesus Cristo. Nisso nós observamos realmente o sentido dos 144 mil, o sentido dos assinalados, como Ezequiel também proferiu na sua profecia, o entendimento de que os ventos significa guerras, a qual os 4 anjos estavam
detendo, mediante para que os 144 mil fossem selados num tempo de paz, um tempo de segurança que ocorreu no tempo do Messias na última semana. Nisso nós compreendemos que foi um tempo que a terra não estava sendo danificada, as árvores, as nações, o mar, que significa povos, não estavam sendo atingidos. Mediante a profecia, nós observamos esta palavra, que a profecia explica muito bem a palavra do Senhor, a Escritura se explica uma a outra. Em Apocalipse capítulo 17, verso 15, nós observamos dizendo a palavra do Senhor: e disseram-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos, as multidões e as nações e as línguas. E quando nós observamos em Apocalipse capítulo 7, mediante que o mar, os povos, as nações não estavam sendo danificados pela guerra, pelo qual os 4 anjos estavam retendo, é porque havia um tempo de paz. E foi nesse período, no tempo do Messias, que os 144 mil foram selados. Por isso, os primeiros frutos foram apresentados, e posteriormente veio a grande multidão, que somos nós, gentios. Por isso, nós compreendemos que na ressurreição, os 144 mil irão se levantar ao soar da última trombeta, como os primeiros frutos, e estarão com o Messias. Da mesma forma, nós que fomos alcançados pela graça de salvação, estaremos também com o Senhor. Mas nisso fica nítido e mostrando que os 144 mil não é um número simbólico total de salvos, mas são israelitas naturais, como também não serão selados no futuro, porque no futuro está determinado assolações e guerra. Mas a palavra profética diz que eles foram selados num tempo de paz. Por isso, eles foram selados no período da última semana, juntamente com o Messias, e